Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula é sobre fotossíntese e quimiossíntese, tá? Então vamos lá, vamos falar agora da fotossíntese. Características gerais dos cloroplastos. Vocês sabem que cloroplastos são as organelas que realizam a fotossíntese, né? Então a clorofila, ela encontra-se nos tilacoides, onde ocorre a absorção de energia luminosa. O conjunto de tilacoides chama-se grano e o conjunto de grano chama-se grana. No estroma não há participação de energia luminosa, porque a clorofila ela fica dentro dos tilacoides. Então vamos lá, ó. Aqui está o cloroplasto. Então tem lá grãos de amido, de lipídio, tem as membranas internas, o espaço aqui entre as membranas interna e externa, certo? O estroma é esse aqui, que eu falei para vocês, que é onde não ocorre absorção de luz, porque ele faz parte da etapa do escuro. Então, é aqui como se fosse o citoplasma do cloroplasto, tá? Os tilacoides são essas moedinhas aqui, tá vendo? Cada moedinha dessa, e um conjunto dessas moedinhas é que é chamado de grano. Aí o conjunto desses tubinhos todos, dos grânulos, que é chamado de grana, tá? Entre esses grânulos tem essas ligações que são chamadas de lamela, né? Então toda absorção de luz vai acontecer aqui, nos tilacoides, porque a clorofila está aqui dentro deles, tá? O estroma não faz parte disso. Aí aqui mostra também nessa figura os ribossomos e o DNA, que vocês sabem que o cloroplasto, juntamente com a mitocôndria, são organelas que apresentam um DNA próprio, certo? Tá, então aqui está a equação geral da fotossíntese. Aqui é a equação simplificada e essa é a equação final balanceada. Então, são 6 moléculas de gás carbônico, mais 12 moléculas de água. Então, juntamente com a interferência da luz, que foi captado pelos pigmentos, né, no caso a clorofila, vai produzir glicose, liberar 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio, certo? Que agora eu vou explicar para vocês as duas etapas que fazem, que completam, né, essa equação. Então, assim, antigamente achava-se que o oxigênio ele vinha do gás carbônico, mas não. Depois de várias experiências, foi percebido que a água é que vai dar origem ao gás oxigênio. O gás carbônico ele vai entrar na formação da glicose, certo? Então, gás carbônico e a glicose aqui, que fazem parte da etapa do escuro, que eu vou mostrar para vocês, e a água, que vai ser quebrada pela luz, né? E vai liberar água e o gás oxigênio, certo? Então, agora eu vou explicar para vocês todas essas etapas aqui. Então, vamos lá, etapas da fotossíntese. Tem a etapa fotoquímica, que é chamada de fase clara, onde tem a fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica, certo? Dentro dessa fotofosforilação acíclica, tem a fotólise da água, que eu vou explicar para vocês junto aqui. E tem a etapa química, que é chamada fase escura, que é o ciclo de Calvin-Benson, que também é conhecido como ciclo das pentoses, tá? Então, vamos lá. Vamos ver primeiro a etapa fotoquímica, que é a fase clara. Então, vai acontecer nos tilacoides, que são aquelas moedinhas, né, que eu falei para vocês. Tem produção de ATP, tá? Então, a energia da luz, ela vai ser transferida para o ATP na forma de energia química,
certo? E vai ficar acumulada na ATP. Ocorre a fotólise da água, que também é chamada de reação de Rio, tá? Então, lise, quebra. Quebra da água pela luz. Foto é luz, certo? O oxigênio liberado para o ambiente, ele veio a partir da fotólise da água, certo? Que foi aquilo que eu falei para vocês lá na equação. Então, olha aqui. Tem lá a água, ela recebe a luz que foi captada pela clorofila. Então, aqui ela é quebrada e 4H+, são transferidos para o NADP. Esse NADP é um aceptor de hidrogênio, igual eu expliquei para vocês lá na aula da respiração. Só que lá na respiração é NAD, e que vai ser reduzido para NADH2. Aqui é NADP, que vai ser reduzido para NADPH2. Então, a função é a mesma, tá? Só que ele tem aqui um fosfato agregado a essa molécula, mas a função é a mesma, tá? Então, aqui, a partir da água, ocorre liberação de elétrons que vão para a clorofila B, que eu vou explicar para vocês lá na fotofosforilação acíclica, e a liberação do gás oxigênio. Então, aqui nesse slide eu estou explicando para vocês a fotólise da água. Então, essa água foi quebrada pela luz, ela liberou H+, esses hidrogênios foram aceptados pelo NADP, que é uma molécula que vai aceptar hidrogênio e vai reduzir para NADPH2, e os elétrons que saíram dessa molécula de água vão voltar para a clorofila B e ocorre a liberação do oxigênio a partir da quebra da molécula, certo? Então, esse é o esquema da fotólise da água. Só que vocês vão ver que nós vamos ter que falar dele juntamente lá na fotofosforilação acíclica, tá? Então, eu volto a falar aqui. Ocorreu a formação do NADPH2, né? Os hidrogênios foram liberados pela água, pela quebra da molécula, e foram captados pelo NADP. Então, aconteceu a redução, certo? Então, agora vamos lá. Fotofosforilação cíclica. Aqui não tem a participação da fotólise, tá? Então, os elétrons do fotossistema 1, eles são liberados pela clorofila A, que é um pigmento que tem picos de absorção de luz entre aproximadamente 420 e 680 nanômetros, tá? São excitados pela energia luminosa, certo? Então, esse fotossistema 1, o que faz parte dele é a clorofila A, certo? E que é um pigmento que vai ter essa absorção aqui, olha, por exemplo, aqui tá A, nesse esquema eu já vou explicar para vocês a B, que faz parte do fotossistema 2. Mas os picos de absorção são esses, ó. Esse é o da clorofila A. Então, olha, ela tem um pico aqui, olha, de 420, mais ou menos, nanômetros. Depois ela tem um pico aqui, olha, de 680 nanômetros. Então, a absorção de luz é maior nessa faixa de comprimento de onda. Da clorofila B, que eu vou falar depois para vocês, mas já está aqui no esquema. Ela tem um pico diferente aqui, ó, mais ou menos 470, e aqui mais ou menos 640, tá vendo? É o pico de absorção de luz. Percebe que a planta é verde, ó, porque ela não tem absorção de luz nesse comprimento de onda, certo? Então, ela reflete, por isso que ela é verde, certo? Então, o que vocês notam aqui nesse slide aqui é que o comprimento de onda é maior aqui nessa parte azul
violeta, e na parte vermelha aqui, é onde a absorção vai acontecer numa taxa maior, certo? Então, aqui os elétrons, eles são captados por um composto que atua como um aceptor de elétrons. Esse composto é chamado ferredoxina, certo? Então, esses elétrons saíram da clorofila A e foram aceptados pela ferredoxina. A ferredoxina, ela vai transferir esses elétrons para uma cadeia de aceptores, sendo que durante esse transporte, esses elétrons vão liberando energia, tá? E aí vai acontecendo a formação de ATP. Esses elétrons agora têm um baixo nível de energia, porque eles foram transferidos, e eles vão retornar para a clorofila A do fotossistema 1. Então, por que é chamado fotofosforilação cíclica? Porque os elétrons que saíram da clorofila A, eles foram transferidos, eles serviram para a formação de ATP, mas eles voltam para ela. Então, por isso que é cíclica, tá? Vocês vão ver a diferença aqui depois no outro slide, que eu vou explicar da acíclica, porque não fecha, não volta para a mesma clorofila. Então, essa é a diferença. Então, cíclica é porque os elétrons estão voltando para a clorofila A, que é a clorofila que participa dessa fotofosforilação cíclica, é só ela, tá? Na acíclica é que vocês vão observar que são as duas clorofilas, a A e a B. Então, olha aqui. Tem lá a clorofila, que aqui está mostrando mais ou menos o comprimento de onda que ela absorve, que é por volta de 680 nanômetros, 700. Então, ocorre a absorção da luz pela clorofila, liberação de elétrons excitados pela luz, aí ocorre o transporte de elétrons, certo? Pelos compostos, entre eles a ferredoxina, que vocês viram, aí vai liberando energia suficiente para a formação de ATP, então já tem o ADP, aí ele se junta ao fosfato e forma ATP, nessa transferência de elétrons, né? E aí o elétron volta para a clorofila A, certo? Então, esse é o esquema da fotofosforilação cíclica. Cíclica porque ele saiu dela, transferiu para tudo e voltou para a mesma clorofila, que é a clorofila A, certo? Agora nós vamos falar da fotofosforilação acíclica. Então, aqui não volta para a mesma clorofila. Então, os elétrons da clorofila A, eles são excitados pela energia luminosa e captados pela ferredoxina. Mesma coisa. Só que esses elétrons, eles não são transferidos para a cadeia de aceptores de elétrons, como aconteceu lá na cíclica, tá? Eles são captados pelo NADP e vai ocorrer a redução para NADPH2, tá? Quando eles receberem os hidrogênios que vieram da fotólise da água. Então, aqui que eu falei para vocês que a gente tem que pensar da fotólise junto com a fotofosforilação acíclica, certo? Lá no início eu expliquei para vocês a fotólise, só que agora vocês têm que pensar junto, tá? Junto dessa fase, tá? Então, esses elétrons que saíram da clorofila A, eles não foram transferidos para a cadeia de aceptores de elétrons, né? E foram captados pelo NADP, houve a redução, tá? E houve a redução quando? Quando eles receberam os hidrogênios da fotólise, certo? Os elétrons, eles não retornam à clorofila A do fotossistema 1 e a energia vai ser reposta pelos elétrons do fotossistema 2 da clorofila B. Ou seja, os elétrons, nesse caso, não vão voltar para a clorofila A,
mas ela vai receber elétrons para repor o que saiu dela, mas esses elétrons que ela vai receber vieram da clorofila B, que é um pigmento que tem picos de absorção diferente da A que eu mostrei para vocês, que é em torno de 470, o pico, que é naquela parte azul, né? E 640, que é, ali no comprimento de onda vermelho, certo? Os elétrons da clorofila B, eles vão ser repostos pela quebra da molécula da água. Então, olha aqui, a clorofila A, ela vai repor os elétrons e esses elétrons vieram da clorofila B. A clorofila B vai repor os elétrons que ela liberou pela fotólise da água, certo? Então vamos lá, ó. Eu vou começar aqui pelo fotossistema 1, que é a clorofila A. Então, ela liberou elétrons, né, através da luz, né, ela foi excitada aqui pela luz e por isso que ela liberou os elétrons. Esses elétrons foram aceptados pela ferredoxina e foram transferidos e houve aqui a redução de NADP para NADPH2, pela transferência aqui dos elétrons e também ocorre a formação do ATP, certo? Agora, nesse caso da fotofosforilação acíclica, esses elétrons não voltaram para ela, tá vendo? Então, ele saiu daqui, foi e acabou aqui. Então, quem vai repor esses elétrons que saíram da clorofila A é o que vem da clorofila B. Então, olha, aqui também houve uma excitação dos elétrons que saíram da clorofila B por conta da luz. Então, eles saíram daqui, eles foram aceptados pela plastoquinona, que transferiu esses elétrons, tá? E fizeram com que eles voltassem para clorofila A. Então, essa é a reposição que eu tinha falado para vocês. Os elétrons que saíram da clorofila A, eles foram repostos pelos elétrons que vieram da clorofila B, certo? Agora, fazendo parte aqui do fotossistema 2, que é a clorofila B, o que acontece? Ela vai receber, vai repor os elétrons que ela liberou aqui para a clorofila A, ela vai receber da fotólise da água. Então, aqui, olha, tá mostrando a fotólise da água, que por isso que eu falei para vocês que agora vocês têm que pensar junto. Então, aqui tá a água, ela liberou os elétrons, esses elétrons voltaram para B, então houve a reposição, e aqui mostra a fotólise, né? Que é a água que liberou os hidrogênios que entraram nesse NADP e houve a redução de NADPH2, certo? Então, esse NADPH2, ele foi formado a partir dos hidrogênios da fotólise e dos elétrons que foram transferidos e vieram da clorofila A, certo? E aqui mostra a liberação do oxigênio, que é da fotólise que eu já tinha falado para vocês, que a água é que vai dar origem ao oxigênio liberado, certo? Então, esse é o esquema da fotofosforilação acíclica. Então, por que acíclica? Porque os elétrons saíram e não voltam para a mesma clorofila. Então, o que saiu daqui foi embora para a formação do NADPH2 e o que foi reposto aqui veio da clorofila B. Aqui na B é a mesma coisa. O que saiu não volta para ela. O que vai repor os elétrons que saíram daqui são os elétrons que saíram da fotólise da água, certo? Aqui tem uma experiência do Engelmann, que ele foi um cientista que em 1883 ele queria provar
uma taxa maior de fotossíntese em comprimentos de onda diferente. Então, aqui ele colocou aqui uma lamela, uma alga, a espirogira, e juntamente com bactérias aeróbias. Então, o que ele percebeu? Conforme ia diminuindo a taxa fotossintética, até por falta de luz, as bactérias iam se acumulando nos comprimentos de onda onde tem o pico da fotossíntese, que é o que eu já tinha mostrado para vocês lá na frente, quando nós falamos das clorofilas A e B, onde a absorção é maior aqui nessa faixa do azul violeta e aqui na faixa do laranja vermelho, certo? Então aqui teve uma concentração maior de bactérias nessas faixas. E assim ele conseguiu provar a diferença de absorção de luz nos diferentes comprimentos de onda, certo? Agora nós vamos falar da etapa química, que é a fase escura. Então, ela ocorre no estroma, não tem a necessidade direta de luz. Há a participação do gás carbônico, que vai receber os hidrogênios que foram transportados pelo NADP, na forma de NADPH2, provenientes da fotólise da água. Então, assim, esse NADPH2 ele foi formado pelos hidrogênios que vieram da água, certo? Através da fotólise. Agora, na fase química, vai ocorrer a participação do gás carbônico, mas ele vai receber os hidrogênios que vieram do NADPH2. Então, ocorre aqui, na verdade, uma oxidação. O NADPH2, ele volta a ser NADP nessa etapa. Ocorre a formação da glicose, né, que é a partir desse gás carbônico. A energia para a realização das reações vem do ATP, que foi formado na etapa fotoquímica. Então, aqui vai ter o gasto do ATP que foi formado aqui, na fotoquímica, certo? Então, o ATP vai passar a ser ADP mais PI. Essas reações formam o ciclo de Calvin-Benson, que também é chamado de ciclo das pentoses, e ela inicia-se com a ribulose de fosfato, que é uma pentose, tá? E ela vai fixar o gás carbônico. Então, a fixação do gás carbônico é pela ribulose de fosfato. Então, vou explicar aqui para vocês. Ó, aqui é o estroma, certo? Então, agora toda essa fase vai acontecer aqui. Então, ocorre a entrada de 6 moléculas de gás carbônico que vão essas moléculas serão fixadas pela ribulose de fosfato, que é a pentose que eu falei para vocês. Então, aqui tem 6 moléculas de ribulose de fosfato que vão se juntar a 6 moléculas de gás carbônico, formando 12 moléculas de ácido fosfoglicérico. Então, esse ácido fosfoglicérico, ele tem 3 carbonos em cada molécula. Então, aqui houve a formação de 12 moléculas, ou seja, são 36 carbonos, certo? Então, desses 36 carbonos, então, vem aqui toda a reação para a formação de 12 moléculas de aldeído fosfoglicérico, né? Para ter isso tudo para ocorrer a produção do açúcar. Então, nessa fase, ocorreu um gasto de ATP, tá? Que passou a ser ADP mais PI. Houve a oxidação de NADPH2 para NADP, certo? Que foi formado lá na etapa fotoquímica. E aí, essas moléculas aqui, tá? A única diferença daqui para cá é realmente aqui a formação o gasto, na verdade, do ATP e a formação de ADP e PI e a oxidação de NADPH2 para NADP. Então, só aconteceu essa passagem até chegar aqui. Então, aqui continua tendo os 36 carbonos. Só que 1/6 daqui
é que vai para a formação da glicose. Ou seja, são 12 moléculas, só 2 moléculas de 3 carbonos cada uma é que vai para a formação da glicose, que tem 6 carbonos. Então, de 12 passou para 10 moléculas de ácido fosfoglicérico, ou seja, são 30 carbonos, porque cada uma tem 3. Aí, desses 30 carbonos aqui, vai ter agora a fase da regeneração da ribulose de fosfato, que é ela que inicia o ciclo. Então, aqui, dessas 10 moléculas de aldeído fosfoglicérico, que tem 3 carbonos cada uma, ocorre a formação de 6 moléculas de ribulose monofosfato. Essa ribulose tem 5 carbonos, tá? Então, ó, continua aqui com 30, são 6 moléculas de 5, então 30 carbonos. Aí, para ela fechar aqui o ciclo e formar a ribulose difosfato, ela é monofosfato, ela tem que receber um fosfato que vem do ATP, que passa a ser ADP mais PI. Esse fosfato é incorporado à ribulose monofosfato e passa a ser ribulose difosfato. Então, continuando aqui com 5 carbonos, né? Por isso que fala que é a pentose, também conhecido como ciclo das pentoses, porque tudo inicia-se com a ribulose de fosfato. Então, são 6 moléculas, ou seja, são 30 carbonos. Aí, quando o gás carbônico, que são 6 moléculas, vem de fora e se incorpora à ribulose de fosfato, aí sim passa a formar 12 moléculas de ácido fosfoglicérico, que contém 36 carbonos. E aí dá continuidade ao ciclo, certo? Então, o que mostra aqui na etapa do escuro é que o gás carbônico vai ser incorporado e vai dar origem à glicose, que é o que eu comentei lá no início com vocês na equação geral da fotossíntese, certo? Então, aqui tem a explicação de o porquê de 6 moléculas de gás carbônico para originar aqui uma glicose. Ou seja, a cada 6 moléculas de gás carbônico ocorre a formação de uma glicose. Mas por quê? Porque na hora que vem aqui o ciclo de 12 moléculas de aldeído fosfoglicérico, 1/6 delas, que são 2 moléculas, é que vão para a formação da glicose. Os outros 5/6 vão continuar para fechar o ciclo e regenerar a ribulose de fosfato, que é o início do ciclo através da incorporação do gás carbônico. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei esse slide só para mostrar as diferenças aqui, bem simplificadas. Então, na reação do claro, ocorreu a absorção de luz, né, através de clorofilas A e B, que vocês viram. Aí, essa água foi, na reação do claro, ela que deu origem ao oxigênio, certo? Através da fotólise da água. Aqui também houve a formação de ATP e houve a formação de NADPH2, que foram as reduções. Aí, tudo isso vai para a reação de escuro. Lá na etapa do escuro, o que aconteceu? Incorporou o gás carbônico e, através dessa incorporação, lá na ribulose, né, de fosfato, houve a formação da glicose. Então, entrou o gás carbônico e formou a glicose. E o que mais aconteceu aqui? Houve o gasto desse ATP, que passou a ser ADP mais P, que volta para a reação do claro. E houve a oxidação do NADPH2, que voltou aqui a ser NADP e volta para a reação do claro. Então, vocês observam que aqui na fotossíntese é diferente da respiração celular, que nós observamos a formação de ATP, fizemos as contas do gasto, do lucro, né, de todo o rendimento do ATP. Aqui não. Aqui forma no claro e gasta no escuro. Então, não tem rendimentos,
significativos como nós observamos na respiração, tá? Lógico que a planta está fazendo a respiração celular como nós, né? Então ela tem todo aquele rendimento. Então, mas aí é outra coisa, é outra reação. Dentro da fotossíntese não ocorre isso, certo? Agora eu vou falar para vocês sobre uns fatores que influenciam na fotossíntese. Então, tem os fatores externos, que é a disponibilidade de gás carbônico, a temperatura, a luminosidade e o ponto de compensação fótico, tá? E os fatores internos, que é a disponibilidade de pigmentos, a disponibilidade de enzimas e a disponibilidade de cloroplastos, tá? Então, esses pigmentos, no caso, as clorofilas, A e B, as enzimas, todas aqueles aceptores de elétrons, ferredoxina, plastoquinona, então tudo faz parte dessas enzimas, e a disponibilidade da quantidade de cloroplastos, que é através deles que ocorre toda a absorção de luz, onde as clorofilas estão dentro deles, né? Então vamos lá, disponibilidade de gás carbônico. O gás carbônico é a fonte de carbono que vai ser incorporado nas moléculas orgânicas, no caso a glicose. A concentração de gás carbônico na atmosfera, que é em torno de 0,03%, ela é um fator importante na limitação da velocidade da fotossíntese de uma planta que está bem iluminada. Aumentando a concentração do gás carbônico, a velocidade aumenta até que a luz ou outros fatores passem a ser limitantes. Então, se fosse só pelo gás carbônico, quanto mais ele aumenta, maior vai ser a concentração, a taxa, né, da fotossíntese. Agora, outros fatores, juntamente com o gás carbônico, é que vai acabar limitando essa taxa, certo? E esses fatores, a luz e outros fatores que vocês vão ver agora, certo? Então, aqui, se você tem, aqui tem o pico, né, da taxa, da velocidade da taxa de fotossíntese, certo? Então, uma quantidade ótima em relação ao gás carbônico para que ocorra a fotossíntese. Só que aí acaba limitando, acaba parando aqui a taxa da velocidade, por quê? Porque outros fatores acabam limitando isso, certo? Então, a velocidade, ela foi até um determinado ponto e depois ela estabiliza. Quanto à temperatura, na etapa química, todas as reações são catalisadas por enzimas que têm a sua atividade influenciada pela temperatura, tá? Então, aqui na etapa química, que é a fase do escuro, tem muitas reações que envolvem enzimas, certo? E aí ocorre a influência da temperatura, que vocês sabem disso, que a enzima é uma proteína e ela tem uma sensibilidade em relação à temperatura. De modo geral, a elevação de 10 graus na temperatura, ela vai duplicar a velocidade das reações. Por outro lado, a partir de temperaturas próximas a 40 graus, acaba acontecendo, vai provocar uma desnaturação, né, enzimática, e aí a velocidade das reações, lógico, vão diminuir, certo? Só que isso daqui que eu falei para vocês não acontece com todas as plantas, tá? Então, existe uma temperatura ótima para fotossíntese, mas essa temperatura ótima ela não é a mesma para todos os vegetais. Então, o fato de 40 graus vai desnaturar mesmo qualquer tipo de vegetal, certo? Mas a temperatura ótima é que varia de uma planta para outra. Então, por exemplo, ó, aqui tem um gráfico que dá para vocês perceberem isso. Esse C3, que é o verde aqui,
é o que acontece com a maioria das plantas, certo? As árvores são todas classificadas aqui em planta C3, que é uma planta que ela tem um pico de velocidade aqui na fotossíntese numa temperatura de mais ou menos 25 graus, tá vendo? Que é a maioria. No caso dessa planta C4, que é o azul, o pico dela está em torno aqui, ó, de mais ou menos 35. Então, a taxa de fotossíntese nelas, elas alcançam nesse, nessa temperatura, tá? E aqui no caso da can, que são essas plantas suculentas, plantas de deserto, então ela tem um pico aqui, olha, de mais ou menos 15, certo? Então, essas plantas são as plantas de deserto, porque elas acumulam água dentro delas, então elas têm um pico aqui de temperatura totalmente diferente aqui das outras. Essas aqui eu falei para vocês que é a maioria das plantas, que gira em torno de 25 graus, né? E essas daqui é, por exemplo, milho, cana-de-açúcar, é esse pico de 35 graus. Mas próximo aqui a 40 graus, ela apresenta a desnaturação, certo? Então, o que mostra essas setas aqui é que nessa faixa aqui, ó, tá? Nós falamos aqui que o pico é 35, mas ela atua bem aqui, olha, tá? Entre 27, mais ou menos, até mais ou menos aqui, que aí ela começa a cair, lógico, porque ela chegou nos 40 graus. O potencial aqui da maioria das plantas também, ela vai aumentando a velocidade desde aqui, ó, tá? Até mais ou menos aqui, 35 graus. Aí, lógico, a partir daqui vai cair porque ela vai desnaturar próxima a 40 graus, certo? Então, o que se conclui aqui é que a taxa, a velocidade da taxa de fotossíntese, ela vai ser diferente de um tipo de planta com o outro, porque o pico que atinge da temperatura é diferente de uma para outra, certo? Quanto à luminosidade, quando uma planta é colocada no escuro, ela não vai realizar fotossíntese por conta de ter aquela absorção que eu falei para vocês, que da liberação de elétrons só acontece quando ela for excitada pela luz, tá? Agora, se você aumenta a intensidade luminosa, aumenta a taxa de reação. A partir de um certo ponto, novos aumentos na intensidade da iluminação não são acompanhados por elevação da taxa da fotossíntese, tá? Então tem um limite. Quando todos os sistemas de pigmentos já estiverem sendo excitados, a planta não tem como captar essa quantidade maior de luz. Isso é chamado de saturação luminosa. Então, se existiu essa saturação luminosa, não adianta mais. Ela não consegue, as clorofilas não conseguem mais ser excitadas por conta dessa quantidade a mais de luz e elas não conseguem liberar mais elétrons por conta disso. Então, aumentando-se ainda mais a exposição à luz, chega num ponto de inibição fotossintética. Então, o excesso de luz acaba inibindo a fotossíntese, certo? Então, aqui ela foi aumentando, aí ela chegou num ponto que ela para, tá? Então, chega a uma saturação luminosa. Então, ela já não consegue mais ser excitada. E se a taxa se a quantidade de luz for ainda muito maior, aí acaba inibindo a taxa fotossintética. Ponto de compensação fótico. O que é isso? É quando a velocidade da fotossíntese e da respiração são iguais.
Durante esse ponto de compensação fótico, os dois processos eles são inativos. Por quê? Porque a glicose e o oxigênio que foram sintetizados lá na fotossíntese, eles são absorvidos pela respiração, tanto um quanto o outro. Por outro lado, o gás carbônico que foi sintetizado na respiração, ele é absorvido na fotossíntese, tá? Então, por isso que acaba ficando inativo, porque acaba juntando a fotossíntese com a respiração. Ainda assim, as plantas que têm um ponto de compensação luminoso alto, que é o ponto de compensação fótico alto, elas têm uma intensidade de fotossíntese maior do que a intensidade da respiração, tá? Então, acaba deixando de ficar neutro aqui, entendeu? Então, acaba tendo uma intensidade de fotossíntese maior. E aí, por conta disso, a glicose e o oxigênio que são produzidos, eles vão ser absorvidos e aí a planta cresce, certo? Porque se tivesse aqui, tem uma inativação, porque tem o que foi produzido em uma reação é absorvido na outra e vice-versa, entre fotossíntese e respiração. Só que ainda assim, a intensidade da fotossíntese é maior. Então, ainda bem, porque assim a planta vai crescer. Porque senão seria uma neutralização dos dois processos e aí a planta não poderia crescer, tá? Então, aqui, olha, esse é o ponto de compensação fótico. Então, é quando cruza aqui o crescimento da taxa de fotossíntese com a taxa da respiração. Então, nesse cruzamento dos dois, é que você tem o ponto de compensação fótico. Mas, foi aquilo que eu falei para vocês. Mesmo assim, a planta apresenta uma taxa fotossintética maior do que a taxa da respiração, e aí, por conta disso, ela cresce, certo? Agora eu vou falar para vocês sobre a quimiossíntese. O que é a quimiossíntese? Ela vai obter energia, vai ter a produção de matéria orgânica através da oxidação de substâncias inorgânicas, tá? Mesma coisa aqui, se a gente estivesse falando da fotossíntese. Qual a diferença? Não tem a utilização da luz, certo? Então, vai acontecer a produção de ATP, né? Essa obtenção de energia. Vai ter a produção de glicose, a matéria orgânica, tá? Não necessariamente a glicose, mas a produção de uma matéria orgânica. E através da oxidação de substância inorgânica. Então, a mesma coisa. Só que aqui não tem a necessidade da luz e são algumas bactérias que realizam a quimiossíntese. Então, aqui alguns substratos, né? O gás sulfídrico, tá? Que seria aqui a substância inorgânica, que essa reação é feita pelas sulfobactérias. Então, elas é que vão fazer essa reação de transformar, né? De oxidar esse tipo de gás em uma substância orgânica. O carbonato de ferro, então, quem vai fazer isso, que é também uma substância inorgânica que vai transformar em orgânica, são as ferrobactérias. E a amônia, que a reação é feita por nitrobactérias, certo? Então, são compostos inorgânicos que vão originar compostos orgânicos através dessas bactérias, certo? Que são, na verdade, algumas são bactérias e a maioria são arqueobactérias, que são bactérias que vivem em lugares extremos, tá? Mas aí ela produz o alimento dela sem a necessidade de luz. Então, aqui, olha, basicamente é isso que acontece. São substâncias inorgânicas que vão formar os subprodutos, tá?
vai ocorrer aqui a liberação e a formação de energia, ocorre a absorção de gás carbônico e de água e a formação de substâncias orgânicas, que no caso é o alimento de, dessas bactérias, certo? Tanto bactérias extremas quanto as bactérias comuns, né? Que vivem em qualquer lugar, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.